Olá, amante da literatura, tudo bem? Aqui é o professor Átila Almada e esta é a quinta e última parte de livros que você precisa ler. A Hora da Estrela, da genial Clarice Lispector. Livro que completa 45 anos de existência neste 2022, assim como se completam os 45 anos da precoce partida de Clarice, um dia antes do 57º aniversário. Nós vimos até o quarto encontro, aliás, um aviso, se você não assistiu aos 4 primeiros vídeos, dê uma pausa neste, assista e depois volte aqui, combinado? Bom, nós vimos até o nosso quarto encontro todo o percurso da vida da Macabeia que desemboca numa ida a Cartomante, Madama Carlota, que Macabeia vai por recomendação da sua colega de trabalho Glória. Glória, que havia roubado de Macabeia o seu namorado olímpico namorado que Macabeia havia conhecido por acaso numa andança pela zona portuária do Rio de Janeiro. Na Cartomante, inicialmente, parece tudo muito nebuloso. Ela diz que a vida de Macabeia tinha sido horrorosa e que era horrorosa, que ela iria perder o emprego, ficar sem namorado. Só que, de repente, numa nova tirada de cartas, diz que tudo seria maravilhoso, que o namorado voltaria, pediria perdão, proporia casamento, mas que Macabeia só se casaria com o Olímpico se quisesse, porque viria um alemão, endinheirado, alemão pelo nome, Hans, de olhos ou verdes, ou pretos, ou azuis, enfim, não importa, mas alguém com muito dinheiro, e Macabeia seria uma moça feliz que usaria até casaco de pele. Ela pergunta, casaco de pele nesse calor do Rio? E a cartomante fala, é só para ostentar, é só para mostrar que você será da alta sociedade. E a cartomante dá a Macabeia uma noção de, agora eu vou ser alguém. Assim que você sair da minha casa, sua vida vai mudar. Essa frase da cartomante, ela se dispersa, digamos, ela se amplia na cabeça de Macabeia, não me vinha a palavra, porque é uma coisa assim, ela ecoa, é uma coisa grandiosa, sua vida vai mudar, e Macabeia se sente viva, Macabeia se sente alguém, e se sentindo alguém e tendo essa perspectiva de uma nova vida, para além daquela vida confinada, pequena, triste, mesquinha, de um trabalho de datilógrafa medíocre, de um quarto de pensão alugado, Macabeia então se despede de Madama Carlota. Num súbito ímpeto, explosão mais uma vez, de vivo impulso, Macabeia, entre feroz e desajeitada, deu instalado beijo no rosto da madama e sentiu de novo que sua vida já estava melhorando ali mesmo, pois era bom beijar. Ela começou a sentir o gosto das coisas, gente. Macabeia começou a ter sentimentos que ela não tinha. Ela começou a perceber, a relembrar. Quando ela era pequena, como não tinha quem beijar, beijava a parede. Ao acariciar, ela se acariciava a si própria. Ela pensou que ela teria uma pessoa, que ela seria mais do que aquela que tinha lascívia com o próprio corpo. Madama Carlota havia acertado tudo. Macabeia estava espantada. Só então vira que sua vida era uma miséria, mas fora, seria diferente. Macabeia teve vontade de chorar ao ver o seu lado oposto. Ela que, como disse, até então se julgava feliz, mas percebeu que não era, que tinha sido uma miserável e que seria feliz a partir de agora. A felicidade era um êxtase faiscante, então, para Macabeia. Assim como havia sentença de morte, a cartomante lhe decretara a sentença de vida. Tudo de repente era muito e tão amplo que ela sentiu vontade de chorar, mas não chorou. Seus olhos faiscavam como o sol que morria, morria, morria. Sua vida vai mudar assim que você sair da minha casa. Então, ao dar o passo de descida da calçada para atravessar a rua, destino! Explosão. Sussurrou veloz e guloso, é agora, é já, chegou a minha vez. E enorme como um transatlântico Mercedes amarelo pegou-a, e nesse mesmo instante, em algum único lugar do mundo, um cavalo como resposta empinou-se em gargalhada de relincho. Macabeia foi atropelada. Macabeia foi atropelada por um carro alemão, amarelo. Sua vida vai mudar quando você sair da minha casa. Hans, loiro, nome de alemão. Sua estrela. O símbolo da Mercedes é uma estrela. O Mercedes amarelo, a estrela de Macabeia.
a estrela contra Macabeia. A estrela de nome alemão não era Hans, mas era Mercedes-Benz, que atirou Macabeia ao chão, porque o destino era tão cruel que o destino não quis tirar Macabeia da miséria. E a vida dela, definitivamente, começa a se transformar. Macabeia, ao cair, ainda teve tempo de ver, antes que o carro fugisse, que já começavam a ser cumpridas as predições de Madama Carlota, pois o carro era de alto luxo. Mas o alto luxo nem permaneceu em Macabeia, ele apenas colidiu contra o corpo magro, esquálido de Macabeia e jogou ao chão. Mas fugiu, foi embora, não prestou socorro. Sua queda não era nada, pensou ela, apenas um empurrão. Batera com a cabeça na quina da calçada e ficara caída, a cara mansamente voltada para a sarjeta. E da cabeça, um fio de sangue, inesperadamente vermelho e rico. O que queria dizer que, apesar de tudo, ela pertencia a uma resistente raça anã teimosa que um dia talvez vai reivindicar o direito ao grito. Mas não era agora esse direito. Macabeia ainda pensou na sua inocência, na inocência que ela nunca perdeu. Madama estava certa. Era um carro de luxo. Ele bateu em mim, mas não é nada, eu só caí. Eu vou levantar daqui. Eu vou ficar bem, foi só um empurrão. Eu bati a cabeça, mas está tudo certo. Olha, sangue. Um fio de sangue. Um sangue vermelho, mais vermelho que o meu batom, mais vermelho que o escarlate das minhas unhas. Ela que tinha horror a sangue via o próprio, mas ela ainda estava lá. Ela ainda via o próprio sangue. E ela pensava que estava tudo começando. Tudo começando. Tudo começando. Ficou inerte parada, no canto da rua. Talvez descansando das emoções, todas aquelas emoções da Madama Carlota, todas aquelas coisas boas. E viu entre as pedras do esgoto o ralo capim de um verde da mais tenra esperança humana. Hoje, pensou ela, hoje é o primeiro dia de minha vida. Nasci. Naquele momento ela tomou consciência dela mesma. Nasceu. Pena que nasceu para tão pouco. Pena que Macabeia nasceu para uma vida curta. Ela sofria? Acho que sim, diz o narrador. Como uma galinha de pescoço mal cortado que corre espavorida pingando sangue. Só que a galinha foge como se foge da dor em cacarejos apavorados. E Macabeia lutava muda. Ninguém olhava por ela. Ela estava sozinha e caída numa calçada ao crepúsculo, olhando para a sarjeta, sentindo que nascia, mas sentindo-se cada vez mais fraca ainda do que já era. Vou fazer o possível para que ela não morra. Mas que vontade de adormecê-la e de eu mesmo ir para a cama dormir. Rodrigo, o narrador, começa a se sentir desesperado. Ele percebeu que Macabeia tinha se transformado em algo maior que ele. E a narrativa que ele achava que estava tão na mão, tão ao controle, começava a fugir, começava a lhe domar os sentimentos. Então começou levemente a garoar. Olímpico tinha razão. Ela só sabia mesmo era chover. Lembra lá do começo do nosso primeiro encontro. Os 7 personagens, mais ou menos, e o grande finale, com chuva caindo. Chovia no grande finale de Macabeia. Na riqueza, no Hans, no amarelo, no loiro, o Mercedes amarelo, a estrela. Os finos fios de água gelada aos poucos empapavam-lhe a roupa. E isso não era confortável. Macabeia, Ave Maria, cheia de graça, terra serena da promissão, terra do perdão. Tem que chegar o tempo, ora pro nobis, e eu me uso como forma de conhecimento. Macabeia, uma reza, Macabeia, um fim. Macabeia, o corpo desvanecendo, o corpo deixando de ser corpo. Eu te conheço até o osso por intermédio de uma encantação que vem de mim para ti. Espraiar-se selvagemente, no entanto, atrás de tudo, pulsa uma geometria inflexível. Macabeia lembrou-se do cais do porto. O cais chegava ao coração de sua vida. O cais de chegar. O cais de partir.
O mar imenso, o mar infinito, olímpico, onde ela o conheceu. O mar, o choro, o sal do choro, a água, a chuva, o mar, a vida que vinha, a vida que ia. Então, ali deitada, teve uma úmida felicidade suprema, pois ela nascera para o abraço da morte. A morte, que é nesta história o meu personagem predileto, iria ela dar adeus a si mesma? Acho que ela não vai morrer, porque ela tem tanta vontade de viver. E havia certa sensualidade no modo como se encolhera. Ou é porque a pré-morte se parece com a intensa ânsia sensual? Como se a pré-morte e a sensualidade fossem um ápice. Tem um texto contemporâneo do Fabrício Carpinejar que diz que as coisas perto do fim refulgem, que as lâmpadas perto de queimar brilham a exaustão, refulgem como nunca e depois, puff, estouram. Isso nas lâmpadas com filamento ainda, obviamente. Que tudo perto do fim é mais bonito, mais intenso, mais forte, mais profundo. Por isso essa comparação é interessante, me lembrei desse texto tão atual para esse da Clarice, que é mais antigo, mas vamos fazer um paralelo. Macabeia perto do fim, Macabeia no seu auge, Macabeia na sua apoteose. Não era uma apoteose rica, era uma apoteose numa calçada, numa sarjeta, mas era uma apoteose de consciência. Macabeia de si para si mesma, Macabeia finalmente se conhecendo. A intensa ânsia sensual da pré-morte, mas a vontade de viver, mesmo que a vida acabasse, acabaria feliz, talvez, ou não no desespero, porque Macabeia agora teve uma felicidade suprema. Ela se sentiu alguém. Ela ainda teve tempo de se sentir alguém. Aí Macabeia disse uma frase que nenhum dos transeuntes entendeu. Algumas pessoas se juntaram ali vendo aquela pessoa caída. Disse bem pronunciado e claro: quanto ao futuro, terá tido ela saudade do futuro? Ouço a música antiga de palavras, sim, é assim. Na história exata, Macabeia sente um fundo enjoo de estômago e quase vomitou. Queria vomitar o que não é corpo, vomitar algo luminoso, estrela de mil pontas. O que estou vendo agora e me assusta? Vejo que ela vomitou um pouco de sangue, vasto espasmo, algo que veio do âmago, enfim, o âmago. Vitória! Vitória! Estrela de mil pontas. A hora da estrela. A última estrela. As mil pontas que se costuraram, que se uniram. A última ponta da estrela, a estrela do Mercedes amarelo que jogou Macabeia no chão e caída no chão, vendo o próprio sangue escorrendo, vendo aquele pedaço de capim, ouvindo as palavras de Madama Carlota, vendo toda a vida dela passar num filme, ela entendeu quem ela era e uniu as pontas. Vitória. Ela era, mas ela não era mais. Até tu, Brutus. Sim, foi este o modo como eu quis anunciar que Macabeia morreu. Vencer o príncipe das trevas. Enfim, a coroação. Qual foi a verdade da minha maca? Basta descobrir a verdade que ela logo já não é mais. Passou o momento. Pergunto. O que é? Resposta. Não é. Macabeia não foi. E Clarice teve a genialidade de fazer uma história toda de não ser. Morrendo, ela virou ar. Ar enérgico? Não sei. Morreu em um instante. Um instante é aquele átimo de tempo em que o pneu do carro correndo em alta velocidade toca no chão e depois não toca mais e depois toca de novo, etc, etc, etc. No fundo, ela não passara de uma caixinha de música meio desafinada. Uma música estranha, sem ritmo, sem melodia. Uma música tão automática, rotineira, despercebida. Mas que virou tudo. Virou ar. Porque ela pode ter passado despercebida para o mundo, mas não para o Rodrigo SM, que agora se sentiu contaminado, desesperado, incomodado e não sabia nem como terminar a própria história, tanto que termina de um modo muito estranho, muito estranho. Eu vos pergunto, qual é o peso da luz? E agora?
Agora só me resta acender um cigarro e ir para casa. Meu Deus! Só agora eu me lembrei que a gente morre. Mas eu também. Não esquecer que por enquanto é tempo de morangos. Sim. E fim. E assim termina a Hora da Estrela, uma primavera. Um tempo de morangos que podem ser o vermelho, o nascimento, a fruta, podem ser o sangue, o vermelho do sangue escorrendo, o vermelho da polpa da fruta, ou um desviar-se de uma história que doeu demais para ele contar e de repente, quando ele percebeu que morreria, ele se desviou do assunto. O que importa é que de não ser em não ser, o grande mérito deste livro, o grande mérito desta magnânima obra, que disse aqui, repito, é a minha preferida entre todas. Nunca um livro me impactou tanto quanto A Hora da Estrela. O grande mérito desta obra é que Clarice Lispector conseguiu transformar em ser aquela que nunca foi. Macabeia foi. E a partir de Macabeia, todas as que não foram como ela passaram a ser. Ganharam vida, ganharam nome, ganharam existência. A partir de Macabeia houve Macabeias. E a partir de Clarice, passou-se a ouvir a voz de Macabeia. Viva Macabeia! Macabeia vive. E viva Clarice Lispector e a sua memória. Eu espero que você tenha gostado desses nossos 5 vídeos, dessa conversa. Me perdoe esse final emocionado, mas é um livro que realmente mexe muito comigo, embora eu já tenha lido infinitas vezes. Espero que todo esse trabalho que foi feito com muito carinho valha a sua curtida, a sua inscrição aqui no canal. Ative as notificações para receber mais vídeos. E a gente volta já já com mais livros que você deve ler. Esta foi a Hora da Estrela. E eu não podia falar de estrela sem a nossa estrela máxima, sem a nossa Clarice. Um grande abraço e até já.